Fala aí, galera. Vamos continuar então? Bora dar sequência no nosso conteúdo. Voltei lá para o começo, no mesmo título, mas uma parte 2, né? Podia ter colocado ali uma partezinha 2 no nosso slide para falar que é a sequência do conteúdo. Para seguir, então, a gente primeiro falou, e aí para quem não viu, veja o vídeo passado. A gente falou o que é a ideia de proporcionalidade, como que a gente pode resolver um probleminha básico usando essa ferramenta, né? Melhor, usando essa ideia que pode ser usada como 3 ferramentas, como a definição de progressão aritmética, né, a PA, como regra de 3 e também como a definiçãozinha básica, separando qual é a nossa constante de proporcionalidade e encontrando o fator que a gente quer achar. Agora, a gente vai passar para um próximo passo. Mesmo probleminha, só para a gente não esquecer, né? Aquela ideia da pessoa que começa a malhar na quarentena, tal. Primeira semana ela malhou 12 minutos, depois malhou 16, depois 20, depois 24, depois 28, depois 32, nananana. Ou seja, ela teve um aumento de 4 minutinhos por semana. E aí, a gente não vai chegar num resultado de novo. A gente já sabe que é 44 minutos, a gente já sabe quanto que ela vai malhar daqui 2 meses, só que agora a gente vai começar a modelar esse fenômeno. E o que é modelar? É quando a gente pega uma realidade, uma coisa, um fenômeno do dia a dia ou de qualquer outra realidade que a gente tiver, e a gente pode transformar isso com uma equação matemática, ou como um gráfico, ou como qualquer outra ferramenta que sirva para a gente observar matematicamente como que isso funciona. E para isso, eu organizei um pouquinho as coisas. Para começar, vamos dar nome às coisas. Vamos pegar essas duas quantidades que a gente trabalha. Primeira delas, a quantidade de semanas que passou desde que a pessoa começou a malhar. E a segunda, que é o tempo de exercício que ela tem por dia. Essas duas grandezas a gente vai chamar de variáveis. Por quê? Porque são quantidades que variam, né? Eu já falei isso com vocês antes da gente paralisar, né? Que as letras na matemática, elas têm uma das funções delas é de representar quantidades que variam. E o nome é basicamente esse, variável. Então a gente tem duas variáveis. Variável de letra x, que é a quantidade de semanas que passa, e a variável de letra y, que é o tempo de exercício. E aí eu organizei uma outra tabelinha, né? Um pouco mais de termos, mostrando como é que funciona o crescimento disso. Quando x é igual a zero, ou seja, a pessoa está na primeira semana, né? Não chegou a passar uma semana de treino ainda, ela está treinando 12 minutos. Quando passa para a primeira semana, ou melhor, quando passa-se uma semana, né, chegou na segunda, ela está malhando 16. Depois de 2 semanas, 20. 3 semanas, 24. 4 semanas, 28. 5 semanas, 32. E assim por diante. Tranquilo, gente? Vamos organizar isso agora com uma retinha. Peguei uma retinha básica e já coloquei o primeiro termo, o 12. Sei que está meio pequeno para ver, mas é um 12zinho que está ali. Depois disso, passou a segunda semana, chegamos ao 16. Mais uma semana, chegamos ao 20. Na quarta semana, 24. Quinta semana, tananã, 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 do jeito que a gente conhece. Bom, isso aí é a famosa reta numérica, a famosa reta real que a gente conhece, que é onde a gente representa os números reais. Nesse caso aí, a gente está representando os números inteiros, os números naturais, dentro de uma reta real. Por que o nome da reta é reta real? Porque a gente consegue colocar qualquer número real que a gente quiser. Se eu fosse colocar só os números inteiros, seria só os pontinhos, né? Eu ia marcar pontinho por pontinho, por pontinho, por pontinho, tá pronto. Como eu estou ligando todos eles, eu consigo colocar os valores entre os dois. Então, por exemplo, entre o 12 e o 16, eu posso colocar o 13, o 14 e o 15, mas eu posso colocar também o 13,5, posso colocar o 12,0002, posso botar o 15,999999999999998. Posso colocar qualquer valor desses, que vai dar certo, porque a reta é contínua e eu consigo fazer isso. Agora, a gente vai passar para o nível 2. Quando eu falo de reta, só adiantando isso, eu estou falando de uma dimensão. Por quê? Eu só estou colocando aqui uma das variáveis. Só estou falando do tempo de exercício dessa pessoa, né? De quanto que durou o exercício dela. Está aqui o 12, o 16, o 20, o 24, mas eu não coloquei aqui quanto tempo passou, né? Não coloquei 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Então, se eu tenho uma variável só, se eu tenho um valor só, eu tenho uma dimensão só. E se eu tenho uma dimensão só, eu vou ter que passar agora para a segunda dimensão. Segunda dimensão é plano. Então agora, esses valores que estavam aqui, eles começaram a ficar mais divididinhos. Por quê? Eu tenho o y, que representa o tempo que essa pessoa está passando, se exercitando, né? E agora eu vou ter o eixo x, que representa a quantidade de semanas que vai passando. Então, por exemplo, eu sei que está meio pequeno para ver também, mas ali a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todos os números inteiros, porque nesse caso a gente está relacionando variáveis que são números inteiros. Eu poderia fazer um caso mais geral, e é o que a gente vai chegar no final das contas, que quando pode ser algo contínuo, pode ser todos os valores que a gente quiser considerar. E aí sim, tendo isso, eu tenho um eixo x e um eixo y. Tenho duas dimensões, o famoso 2D. Se a gente chegasse para a terceira dimensão, como a gente tem no nosso espaço, por exemplo, ou quando a gente tem, sei lá, um filme em 3D no cinema, a gente tem 3 dimensões. Então, eu eixo x,
um eixo Y e um eixo Z. Mas isso aí é mais pra... só para a gente poder saber que existe, mas não é o nosso foco de agora. Agora a gente vai chegar no próximo passo. Nosso próximo passo é o quê? É estender isso aí. É claro que agora eu vou sair da nossa situação problema. Eu estou só relacionando as variáveis, mas agora eu não preciso mais falar de uma pessoa malhando. E por que eu tenho que deixar isso claro? Porque agora eu vou começar a colocar números negativos. Como se fosse menos uma semana, menos 2 semanas, menos 3 semanas, o que obviamente não existe, né? Mas aqui, então, agora, a gente está só considerando uma variável x, uma variável y e a relação entre elas. Estão vendo que isso se mantém, né? Se eu tinha 12 e aumentou para 16, por 20, por 24, por 28, assim por diante, eu posso fazer o estilo contrário. Eu posso pegar esse 12 e subtrair. Se eu for para menos uma semana, eu vou ter 8... Se eu vou ter menos uma semana, eu vou chegar no 8. Se eu vou ter menos 2, eu vou chegar no 4. Se eu tenho menos uma semana, eu vou chegar no 8. Se eu vou ter menos 2 semanas, eu vou chegar no 4. Se eu tiver menos 3 semanas, eu vou chegar no 0. E assim por diante. Então a gente tem agora uma relação. E que cada vez que eu passo um valor, ou melhor, passo uma unidade no eixo X, eu vou estar passando 4 unidades no eixo Y. Então agora eu estou estabelecendo nossa proporcionalidade, nossa noção de proporcionalidade, já agora no gráfico. E além disso, eu estou também estabelecendo uma noção de função, que é um dos principais conceitos que a gente vai trabalhar esse ano, é um dos principais conceitos que vocês vão ter durante todo o ensino médio, que a gente vai estabelecer, vai definir mais para frente. Mas, basicamente, é a relação entre duas grandezas. Eu estou relacionando o valor de x para o valor de y, o valor de y para o valor de x. Se eu quisesse saber, como eu fiz no problema, como que seria na semana de número 9, ou como seria daqui 8 semanas, eu tenho um valor relacionado ao 8, que é o 44. Ah, se eu quisesse saber na semana menos 7, beleza, eu vou pegar menos 7 vezes o 4, que é o valor que a gente sabe que é o que está aumentando ou diminuindo, e vai somar 12. Menos 7 vezes 4 é menos 28, mais 12 vai dar 16. Ou melhor, menos 16, então vai descer para os valores negativos. Mas, de qualquer forma, eu estou relacionando esses dois. Seguindo a nossa lógica, agora eu vou fazer o passo geral. Eu tenho aqui todos os pontinhos com números inteiros. Agora eu vou passar para os números reais. Da mesma forma que a gente pegou os pontinhos e transformou em reta, agora vai acontecer isso. Pronto, eu tenho uma reta geral que mostra todos esses valores. E aí eu vou mostrar para vocês qual que é a forma algébrica de expressar isso. Como é que funciona a nossa regra geral para esse termo. Bom, quando o x vale menos 3, aqui embaixo, bem encostadinho no eixo x, eu vou ter o meu valor de y como 0. É como se eu estivesse marcando no batalha naval e o zerinho está ali. Esse 0 é igual a 12, que é o valor inicial, mais 4 vezes, que é o valor que a gente está aumentando sempre, vezes menos 3, que é o nosso x. Então, menos 3 vezes 4 é menos 12 mais 12, 0. Mesma coisa acontece com menos 2. Menos 2 vezes 4 vai dar menos 8 mais 12, 4. Ah, menos 1 vai chegar no 8. Ah, o 0, 12 que a gente já sabia. 1, 16, 2, 20, 3, 24 e assim por diante. Então, o que a gente está tendo aqui agora? A gente tem uma relação entre o valor de x, que eu já destaquei no lado esquerdo, e o valor de y, que está do outro lado. Então, a gente tem uma relação entre os dois valores. Tranquilo, gente? Eu sei que é muita coisa, eu sei que é um pouquinho rápido demais poder falar tudo, mas a gente já sabe. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem, mandem mensagem lá no sala de aula, manda mensagem no WhatsApp, que a gente vai tirar essas dúvidas. E a minha intenção é que a gente termine esse período de quarentena dominando bem esse conteúdo, porque é isso que a gente vai usar no resto do ano, isso que a gente vai usar no segundo, no terceiro ano. A sequência do conteúdo do ensino médio depende muito dessa primeira parte. Olha essa expressão. Y é igual a 12 mais 4x. Essa expressão reflete exatamente o que tinha antes. Reflete exatamente a nossa noção da relação entre as grandezas. Bom, se eu tenho 3 dando 24, é porque eu tenho 24, que é o nosso valor de y, sendo igual a 12 mais 4 vezes x. E aí, no caso, o x vale 3, e isso gera a nossa relação. Se eu quiser chegar no 16, mesma coisa. 4 vezes 1 dá 4, mais 12, 16. Então, relacionei. Qualquer valor de y que eu quiser achar, eu vou usar essa equação. E essa equação funciona também usando a formulinha do termo geral da PA, né? 12 é o primeiro termo, 4 é a nossa razão, e o x aqui é essa distânciazinha, o n-1, quanto que está passando na nossa sequência. Só que aí, qual é a diferença? Quando eu coloco essa expressão aí, eu estou falando de quaisquer valores. Então, por exemplo, eu poderia saber quanto que vai ser y se o x for 0,5. E aí fica para casa você tentar de fazer. Quanto que seria o y se o x valesse 8,4, por exemplo?
a gente consegue relacionar esses valores valendo quaisquer números reais. Até se eu quiser colocar o π, que é um número irracional, a gente já sabe, mas dá para resolver tranquilamente. Agora, eu já não estou fazendo mais aquele saltinho dos pontos. Estou seguindo a reta. Eu estou comparando qualquer valor de x que eu quiser com o valor de y que vai dar. Ou o contrário, qualquer valor de y que eu quiser encontrar, eu tenho um x que se relaciona a ele. Tranquilo, gente? Tudo certo? Agora, eu vou trazer duas definiçõezinhas. Uma que é super importante, uma que é de agora, e uma que é mais para frente que a gente vai trabalhar. A primeira delas é a ideia da função afim. E eu escrevi aqui. A função afim é o quê? É uma função de primeiro grau, ou seja, é uma função que tem o expoente máximo, o númerozinho que está em cima do x ali seria o 1. Só que como tem 1, a gente não precisa dele, né? Então, a gente não vai ter nenhum valor aqui de x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta potência, x à quinta e assim por diante. No máximo, x. E aí a gente pode escrever essa função, e eu uso esse termo f de x, f parênteses x, para mostrar qual é a nossa variável. A nossa função depende de quê? Depende do x. O tempo que a pessoa vai malhar daqui tantas semanas depende da quantidade de semanas que vai passar. Então eu deixei claro qual é a minha variável. E aí f de x é 4x mais 12. E aí eu troquei essa ordem só para mostrar como é que é a fórmula geral da função afim, que a gente vai trabalhar nos exercícios, que a gente vai usar daqui para frente bastante, que é o quê? A fórmula da função afim é uma fórmula do tipo f de x é igual a ax mais b. Ai, meu Deus, botei mais letra, Thiago vai bolar minha cabeça. Calma, não preciso disso tudo. O a é o nosso 4 da questão. O b é o 12 da questão. E o que ele significa no nosso exercício, o que significa no nosso caso? Esses dois valores, esses dois coeficientes, significam, um deles, o valor fixo, que é o 12, né? É o valor que nunca vai mudar. Como eu fiz exercício com vocês antes, né? Aquela questãozinha da pessoa que recebe, que trabalha com salário comissionado. O B é aquele valor fixo que não interessa o quanto que ela vende, o quanto que ela não vende, não interessa o resultado que vai dar do trabalho. E o Azinho é o valor variável, é o valor que se relaciona ao quanto que o X varia. Então, eu tenho dois coeficientes, e esses dois coeficientes que dão a base da função afim. Sem desespero, relaxe, que a gente vai trabalhar isso bastante. Mas vocês vão ver que toda função afim é dessa carinha. É sempre dessa forma. É sempre um ax mais b. Ah, então se eu pegar a expressão 3x mais 7, é uma função afim. F de x igual a 3x mais 7. A vale 3, B vale 7. Ah, se for negativo, se eu pegar f de x igual a menos 8x mais 40, tudo bem. O a e o b podem ser quaisquer números reais. Não tem problema se é positivo, se é negativo, se é inteiro, se é racional, se é irracional, vale de qualquer forma. Qualquer valor que eu colocar ali vai ser uma função afim. Então é só para a gente saber como é que é a cara de forma geral dessa função. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma de olhar essa expressão, uma outra forma de relacionar as grandezas, só que agora tem a ver com conteúdo que não é tão do ano de vocês. É um conteúdo do terceiro ano, mas que fala da mesma coisa, que traz a mesma relação de proporcionalidade, que é a equação da reta. E aí como é que funciona a equação da reta? A equação, ela é da forma geral também. Nesse caso, a nossa equação é 12 mais 4x também, só que aí eu mudei a escrita um pouquinho, só para destacar a situação. Toda equação da reta, ela vai ter o quê? Um y0, no caso é o nosso 12, por quê? É o valor do y quando o x vale 0, é o valor inicial, quanto que a pessoa começou a malhar na primeira semana, mais um m, que é o a da função afim, agora trocou de letra, só para poder não confundir as coisas, para mostrar que são assuntos diferentes, mas que têm a mesma base. Então, nesse caso, o m é o 4, esse valor que está somando todas as semanas, e isso multiplica por um x menos um x0, que é um x0 que a gente quiser considerar. Por quê? Se eu quiser, em vez de começar no zero que vale 12, eu quiser começar em um outro momento, e em uma outra situação, eu vou ter um valor inicial de x, um valor inicial de y, e o resto se baseia junto. Mas isso aqui, vocês já sabem, já falei antes, é conteúdo para o terceiro ano. Então, só para vocês entenderem, quando chegar lá e vocês virem esse conteúdo de equação da reta, vocês vão lembrar, putz, é aquela questão lá que a gente viu lá no primeiro ano, aquele conteúdo que eu já entendi, que eu já estou dominando, que eu já manjo ele. Então, vocês não precisam se estressar tanto. Tranquilo, gente? Espero que tenha sido claro, espero que tenha dado para vocês entenderem. Vou passar para vocês já uma listinha de exercícios sobre essa ideia de proporcionalidade, essa ideia de função afim, a ideia de progressão aritmética, para a gente ir trabalhando isso aí, tirando todas as dúvidas. Vocês sabem que eu estou à disposição. E a nossa sequência do conteúdo vai ter tudo a ver com isso. Tudo que a gente fizer a partir de agora, pelo menos até a volta da quarentena, vai ter a ver com esses dois conteúdos. Ou melhor,
com esses 3 conteúdos que a gente tem no nosso currículo, que seguem uma mesma ideia de proporcionalidade. Tranquilo, gente? Fechou então? Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima. Valeu!